Bom dia, irmãos. Mais um dia de estudo da nossa Bíblia, da nossa enorme biblioteca chamada Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estudar dois livros. Nós vamos estudar hoje o livro de Jeremias e nós vamos estudar também o livro de Lamentações de Jeremias, dando assim continuidade ao nosso estudo panorâmico dos livros da Bíblia. Temos então o maior livro da Bíblia, que é Jeremias, e temos o seu pequeníssimo anexo, se é que podemos chamar assim, que é Lamentações de Jeremias, né? Mas não necessariamente ele é um anexo, é apenas um livrinho a mais que nós temos na nossa Bíblia. E se você achou estranho eu falar que Jeremias é o maior livro da Bíblia, não estranhe. Jeremias realmente é o maior livro da Bíblia. Salmos e Isaías, eles contêm mais capítulos, mas em questão de tamanho, número de palavras, se você pegar assim na sua Bíblia e apertar o pedaço de Salmos na sua mão e pegar Jeremias e apertar, você vai ver que Jeremias é um pouquinho maior. Ele é maior do que Salmos e ele é maior até mesmo do que Isaías, que tem mais capítulos do que Jeremias, pois Jeremias tem apenas 52 capítulos e os outros têm mais. Mas ele é sim o maior livro em quantidade de palavras. E não bastasse ele ser enorme, Jeremias ainda vai e escreve o volume 2. Ainda vai ali e coloca suas lamentações sendo registradas. Ele registra ali alguns lamentos, cinco capítulos, num livro chamado Lamentações. E nós vamos ver isso na aula de hoje. Então, para começo, como é de costume aqui nos nossos estudos, vamos falar um pouquinho sobre o nome. Eu vou falar agora, vou focar um pouco em Jeremias e depois a gente vai tratar um pouquinho de Lamentações e depois nós vamos tratar tudo meio que junto, lá mais para o fim da aula. Jeremias, ele é um livro que ganha o seu nome. O nome dele é o nome do próprio autor, do próprio Jeremias, que no original hebraico tem o nome de Yerma-Yahu. Toda vez eu tento falar, né, gente? Não tem uma vez que eu acerto, mas eu vou continuar tentando. E tem ali também a questão de não ter o último U. Alguns manuscritos têm este nome sem o Uzinho do final ali. E esse nome é um nome hebraico que se chama Ieremias. Ele era filho de Ilquias. E na Septuaginta grega, nós já temos aquele nomezinho ali, Ieremias, que nada mais é do que o começo do nome de Ilquias com o fim do nome de Ilquias e um negócio no meio ali para não ficar exatamente igual. Então, esse é o nome, Ieremias. Nome esse que, se tudo der certo, eu vou convencer a Aline de colocar no meu filho, porque é uma forma de continuar com essa tradição. Eu acho que poucos têm a chance de permanecer com a tradição dessa. Então, daqui para o fim do mês, pode ser que o Moisés vire Ieremias, viu, gente? Se me ajudem a convencer a minha esposa. E Ilquias era um sacerdote e Jeremias um profeta, e quando a gente pega na tradução latina, a gente já vê ali o nome de Jeremias, que é o nome que nós temos na nossa Bíblia. Ele ganhou este nome e é bem comum alguns nomes serem parecidos mesmo com o nome dos pais, e não é diferente no caso de Jeremias. Fica bem claro, como a gente já leu no capítulo 1, ele era filho do sacerdote Ilquias, porque isso vai fazer um pouquinho de diferença no meio da nossa aula. A autoria, vamos falar um pouquinho sobre a composição e data, e aí nós vamos falar um pouquinho junto de Jeremias e Lamentações, porque está tudo meio perto ali, não precisa da gente separar muito. O autor, gente, é o próprio Jeremias, e não há motivos muito satisfatórios para que a gente possa duvidar da autoria ser Jeremias. Ele é o autor do livro inteiro. E vamos abrir nossas Bíblias agora, Jeremias 36. Alguém lê, por favor, o versículo 1 e o versículo 2.
não existem muitas contestações com relação à autoria desse livro. O que há é que algumas pessoas falam, alguns entendem que alguns pedaços do livro não foram escritos por Jeremias, mas é uma quantidade pequena de pessoas que pensam assim, e a maioria das pessoas entende que realmente foi Jeremias o autor de todo o livro. Lê para mim, por favor, quem abriu, capítulo 36, versículo 1 e 2. Então, olha só que interessante. Bem lá para frente do livro, realmente, lá no capítulo 36, a gente vê o motivo pelo qual Jeremias escreveu todo o livro, e a gente vê também qual deveria ser o conteúdo de todo o livro. O conteúdo você vai escrever tudo que eu já falei para você, isso Deus falando para Jeremias. Você vai escrever tudo que eu te falei, desde lá do tempo, né, isso que foi no ano de Joaquim, mas desde lá dos dias de Josias até hoje. E o que você vai escrever? Tudo que eu falei para você, tudo que questiona e que fala contra o que as nações estavam fazendo. E aí aqui vem o plural. A gente vê aqui sendo escrito que são as nações, porque Jeremias, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, ele não falou só para o povo, né, ali de Judá, não, ele falou para várias nações. Deus enviou a ele profecias sobre várias nações que estavam ao redor dele também. Então, Deus manda ele escrever. E nisso a gente vê claramente a questão da autoria ser de Jeremias. Neste texto, nós aprendemos que no 4º ano do reinado de Joaquim, né, já estava um pouquinho avançado ali, não, já tinha passado alguns reis, o Senhor ele ordena o profeta que ele pegue um rolo e escreva. É isso. As profecias que ele mesmo tinha revelado. Em resposta a esse mandamento, Jeremias ele convoca um amigo dele, um escriba, chamado Baruque não com K, como a gente está acostumado a ouvir o cantor, mas Baruque com Q-U-E mesmo. E esse escreveu todas as profecias a qual o profeta ditou. Então, não necessariamente foi Jeremias que pegou no lápis e escreveu, gente. Ele é o autor porque ele que falou e ele que disse o que tinha que constar naqueles livros. Vamos ler o versículo 4 de novo, do capítulo 1. Ele fala assim: então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, segundo ditou Jeremias. O que mostra para a gente que, isso a gente já viu em outros livros aqui que a gente está estudando, que não necessariamente o autor, gente, é quem pega no lápis e escreve. Ele é a pessoa a qual, né, Deus usa para poder falar e trazer a palavra, mas isso significa que ele vai escrever. Podem ter escribas, ele pode estar só sentado ditando, em alguns casos pode ser até analfabeto, e ele fala e alguém escreve no lugar dele. Então, não é o caso aqui, viu, gente? Estou dizendo que Jeremias era analfabeto, mas poderia acontecer diversos motivos para o qual o autor do livro, né, precisasse dispor de alguém para poder ajudar. Nesse caso, está explícito quem foi. Foi Baruque, né? Baruque ajudou a Jeremias. E uma coisa interessante que a gente vai ver um pouquinho mais para frente é que Jeremias, ele pegou um rolo, ele escreveu nesse rolo, e isso vai estar no capítulo 36, e quando ele foi diante do rei, teve uma intriga, uma briga ali, e o rei rasgou o tal do rolo, passou o canivete ali nos escritos, naquele rolo completo. E aí Jeremias parou por aí? Não. Aí Jeremias falou: ah, é? Pois então te prepara, meu filho, te segura, porque eu vou escrever de novo, e eu ainda vou escrever mais ainda. E o que nós temos hoje é a segunda versão do livro de Jeremias. Versão entre aspas, né, gente? É o livro de Jeremias, mas o primeiro manuscrito, o primeiro rolo foi rasgado, ele foi triturado e queimado. E depois Jeremias falou: não é assim que funciona não, meu amigo. Se Deus mandou escrever, nós vamos escrever. E ele escreveu de novo, ainda adicionou algumas coisas. E olha que maravilha, a gente tem aí o maior livro da Bíblia,
tamanha quantidade de coisa que Jeremias botou para fora e foi falando e foi escrevendo, e Deus foi mandando e ele foi escrevendo. Que memória que esse homem tinha também, porque ele teve que lembrar de tudo que Deus falou para ele, e aí a gente vê que é Deus quem capacita, né, meus irmãos? E é ele quem nos prepara. É por isso que eu pedi para cantar aquela música que nós cantamos no começo da nossa escola dominical, gente, porque Deus ele faz mais do que o que a gente pode imaginar, mais do que o que a gente pede, e com Jeremias não foi diferente. Jeremias ele tinha medo, a gente leu no capítulo 1 desse livro, que Jeremias ele tinha um certo receio sobre as coisas. Deus fala, a quem eu capacito, esse vai. Então não tenha medo não, meu filho, vá, escreva e faça o que eu estou te falando, porque as pessoas precisam ouvir o que você vai escrever. E isso aconteceu através de um discurso de Jeremias junto de Baruque, que a gente vai ver um pouquinho para frente também. Então, há uma afirmação bem forte com relação à autoria de ser Jeremias mesmo. Ele escreveu tudo. No capítulo 1, no versículo 1, a gente vê isso falando, né? Ele estava ali na região de Anatote, é uma terra em Benjamim, e ele foi chamado para poder escrever. A parte mais interessante sobre a questão da autoria é que Jeremias é o livro onde nós mais temos informações sobre o autor do próprio livro. Ele traz um relato bem detalhado sobre diversas situações que o profeta viveu, diversos momentos, mudança de uma cidade para outra, várias questões que rodearam a vida de Jeremias nós temos aqui. E ele, sem dúvida, é o profeta do Antigo Testamento a qual a gente mais pode conhecer ele como pessoa, saber quem foi Jeremias. É claro que a gente não vai ter certeza de como ele era, né, gente? Mas, assim, dá para ter uma proximidade muito grande com a vida de Jeremias, por causa de todos esses relatos que a gente vê no próprio livro de Jeremias. Questão de data, questão de quando foi que tudo aconteceu. Beleza, Jeremias, como filho do sacerdote Ilquias, ele ainda era muito jovem, ele tinha mais ou menos 20 anos de idade quando ele foi chamado para o ofício profético. A gente vê isso lá no versículo 6, nós já lemos também do capítulo 1. E esse chamado veio no 13º ano de Josias. Isso está no versículo 2, como a gente já leu. O 13º ano do reinado de Josias, ele aconteceu mais ou menos em 627 a.C. E o ministério de Jeremias, ele prosseguiu até a destruição final de Jerusalém por Nabucodonosor. A conquista babilônica em cima de Jerusalém, ela teve um fim, né, de realmente agora pronto, tá, levou o povo tudo para o cativeiro de vez, virou aquela confusão. Isso tudo aconteceu em 586 a.C. Então isso dá mais ou menos 50 anos de ministério profético ativo de Jeremias. E é por isso que eu falei, olha que memória que esse caboclo tinha, porque ele não foi no começo que ele começou a escrever, já tínhamos passado alguns anos, algumas situações, quando ele finalmente começou a escrever. Então, o tempo é grande. Ele escreveu durante um período muito grande. Ele viveu durante um período muito grande como profeta, e isso dá mais ou menos 50 anos. Então, nós sabemos mais ou menos o período, né, em que o livro foi escrito. Ele foi escrito aí nessa janelinha, 627 a.C. até 586. E a história de Jeremias, gente, como nós já conversamos aqui, ela é incrivelmente detalhada no livro, ela é complexa, ela é até apavorante em algumas situações, e poucas pessoas aguentariam passar pelo que Jeremias passou. E nós vamos conhecer um pouquinho sobre a trajetória de Jeremias. Jeremias é um dos livros que está ali no bloquinho dos profetas maiores. Não vou adentrar nessa questão da divisão, porque o presbítero Rafael, na aula passada, já explicou bonitinho e perfeitinho como é que ficam as divisões dos livros. Basta a gente saber que ele está dentro da categoria dos livros dos profetas maiores. E Jeremias, ele teve o seu chamado profético, né? E ele aprendeu que a destruição de Jerusalém ela era certa e que seria realizada por meio de um inimigo vindo do norte. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias 1,
Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. Versículo 11 a 16. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Ouvindo Micaías... Opa, desculpa, acho que eu estou errado, irmãos. Perdão. Eu estava lá no 36. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das suas próprias mãos. Irmãos, mais uma vez a gente vendo aqui o povo de Deus arranjando confusão, se metendo com idolatria. E veio a palavra do Senhor a Jeremias e falou para ele que ele iria destruir, que eles seriam dominados por um reino vindo, um inimigo vindo do norte. E essa palavra Jeremias teve que levar ao povo, teve que levar ao rei e teve que falar contra a sua própria nação. 5 anos após o chamado de Jeremias, no ano 18º do reinado de Josias, foi descoberto pelo pai dele, Ilquias, o rolo da lei. Isso está contado lá em 2 Reis 22, é fácil de decorar, porque é meu nome, né? Então eu sei mais ou menos alguns capítulos da Bíblia que tem meu nome. Isso está lá em 2 Reis, e lá fala sobre o resultado desse achado, de terem achado o livro da lei. Josias, ele, como rei, ele, por causa desse achado, por causa desse rolo, ele começou a insistir em uma reforma religiosa que visava acabar com a idolatria. Quando a gente fala, quando eu lá na aula de reis, que a gente viu a questão dos reinados, tinham alguns reis que eram assim: esse rei foi bom, esse rei foi mais ou menos, e muitos eram péssimos, né? É isso que a gente viu lá na aula. Nesse reinado aqui, na questão de Josias, falava um pouco sobre isso, que ele retrocedeu à questão da idolatria. Ele viu a necessidade de conduzir o povo ali de forma a abandonar a idolatria. E Jeremias, ele faz uma referência, né, uma alusão específica a esse livro recentemente descoberto. Ele fala disso no livro de Jeremias. E não é certo, mas é muito provável que o próprio Jeremias tenha se mudado para Jerusalém. E nós vemos isso lá no capítulo 11, onde há uma revolta das pessoas ali em Anatote contra Jeremias, e dá a entender que Jeremias ele se mudou para Jerusalém, aonde tinha, né, descoberto o livro da lei. E aparentemente até mesmo a família de Jeremias se mostrou traiçoeira contra ele. Alguém abre, por favor, o capítulo 12, versículo 6 e lê. Nós vamos ver que Jeremias, por causa das profecias que ele tinha que falar, que ele tinha que fazer, ele começou a ser terrivelmente perseguido. Ora, quem é que quer, dentro do seu próprio reino, um profeta que vai dizer que o seu reino vai ser destruído? É difícil, gente. A situação de Jeremias não era fácil, não. Jeremias, ele estava constantemente trazendo palavras de condenação à nação, à sua própria nação. E aí a gente conhece Jeremias como profeta chorão. Ah, mas Jeremias era muito depressivo. Meu amigo, você não seria?
Imagina isso. Imagina hoje você é uma pessoa que está lá dentro do Palácio da República e você é a pessoa responsável por contar para o presidente após presidente tudo de ruim que vai acontecer com a nação por causa das coisas erradas que a própria nação está fazendo e os próprios reis estão fazendo. Por estarem abandonando a Deus, estarem sendo idólatras e provocando problemas. É difícil. E a própria família de Jeremias se voltou contra ele. Alguém lê, por favor, o versículo 6. Eles te perseguem. Gente, o ministério de Jeremias provavelmente foi um ministério que causou muita infelicidade para o próprio Jeremias, por causa de todas as questões que ele viveu. Todas as perseguições. E aqui eu não estou falando infelicidade na questão de se voltar contra Deus e se rebelar contra Deus. Não, não é isso, mas infelicidade na questão pessoal mesmo, né? De ser uma pessoa perseguida por causa do próprio ministério, né? Do ministério a qual Deus entregou para que ele pudesse trabalhar e fazer. Lidando com situações extremamente complicadas. E aí Josias faleceu. Já estava ali tendo aquelas questões, Jeremias já estava tendo problema com o rei, estava tendo problema com a família, mas aí aconteceu que Josias faleceu. Só que lembra o que eu falei? Josias, ele teve uma levantada rumo ao que era certo. E isso, muito provavelmente, trouxe muita felicidade para Jeremias. Né? Poxa, o rei entendeu, né, que a gente tem que abandonar a idolatria, e aí me ouviu, não está me perseguindo, como as pessoas estão me perseguindo, porque eu estou falando para elas parar de fazer o que é errado. Mas aí vem e falece Josias. E, novamente, nós achamos uma lamentação de Jeremias por causa da própria morte do rei Josias. Lá em Crônicas 35, 25, a gente vê isso. Alguém abre, por favor, Crônicas 35, versículo 25. Segunda Crônicas, qual Crônicas realmente? Segunda Crônicas 35, 25. Nós vamos ver que Jeremias ele lamenta a morte do rei. Segunda Crônicas 35, 25. Um dos lamentos que está escrito lá no livro de Lamentações, gente, um dos capítulos que tem lá, é justamente em volta dessa situação que Jeremias passa. Né? Olha que tristeza. Ele percebe que esse rei, ele estava tentando fazer a coisa certa, mas ele morreu. E se o próximo não fizer isso? E é uma situação triste mesmo. Né? Você perdeu um líder que está fazendo o correto e você se vê perdido por não saber o que vai acontecer dali para frente. Talvez a gente não tenha muita noção do que é isso, porque a gente não tem no nosso histórico brasileiro muitos líderes que a gente possa olhar, esse líder fazia as coisas corretas, seguia segundo o coração de Deus, agora ele morreu, meu Deus. Oh, morreu não, né? Agora ele venceu o mandato e, meu Deus, a gente não sabe como vai ser o próximo. Talvez a gente não tenha noção da quantidade do sofrimento e o que é ter um sofrimento desse. Mas é ruim, é estranho, dá para a gente imaginar o que Jeremias estava passando. Como que vai ser? Como que vai ser o próximo? Ele vai continuar segundo os mandamentos, os desígnios de Deus? Ele vai obedecer tudo que está escrito aqui no livro da lei? E Jeremias fica tão triste que ele compõe um lamento. E após o falecimento de Josias, vem Jeoacás. Vamos lá. Jeoacás, chamado Salum, ele reinou apenas por 3 meses. Só 3 meses. Suficiente para ele fazer muita besteira. E Jeremias teve que profetizar claramente para Jeoacás, anunciando a ele a sua condenação. A gente pega lá no capítulo 22, versículo 11 a 17, nós vamos ver Jeremias falando diretamente a esse rei, a Jeoacás, que ele seria, sim,
ele seria condenado e ele iria sofrer, né, uma derrota. Jeoacás, né, ele foi, após a sua saída, o trono foi ocupado por Jeoaquim, e durante o 4º ano do seu reinado houve uma famosa batalha, né, ali com Nabucodonosor, a qual Nabucodonosor, né, saiu vitorioso. E então Nabucodonosor, ali junto dos seus servos e seu exército, ele cercou Jerusalém, levando tanto pessoas cativas para a Babilônia, como levando também os vasos do templo, e isso é relatado, e ali a gente vê a ocasião a qual Daniel foi parar lá na presença do rei Nabucodonosor, lá na Babilônia. É nessa batalha, é nesse momento que isso acontece. Daniel, um dos profetas, né, a gente tem ele ali, é o relato da história dele na presença do rei Nabucodonosor, e é nessa batalha, por causa dessa batalha, que isso acontece. Durante esse mesmo ano em que os caldeus eles assaltaram Jerusalém, Jeremias anunciava a chegada deles, e Jeremias anunciava os 70 anos de exílio. Isso está lá no capítulo 25 de Jeremias. E durante o reinado de Jeoaquim, o profeta apresentou o seu grande discurso no templo. Então, no versículo 7 ao 9 do capítulo 25, nós vamos ver o discurso de Jeremias, e por causa desse discurso, os sacerdotes resolveram eliminar Jeremias. Ficaram tão revoltados com a condenação que Jeremias falou que aconteceria, que eles resolveram eliminar Jeremias, né? Resolveram tentar matar. Entretanto, houve uma intervenção de Deus a seu favor, e o Senhor ordenou que ele reunisse suas profecias neste rolo que nós lemos no capítulo 36. As profecias foram ditadas a Baruque, como a gente já leu, e o próprio Baruque leu, né, ao povo essas profecias. Joaquim ficou com tanta raiva do profeta que ele pegou, segundo a Bíblia, um canivete e cortou o rolo. Gente, nós não estamos falando de uma Bíblia que nem a gente tem hoje, não. Nós estamos falando de um baita de um rolo bem grosso. Imagina o rolo do maior livro da Bíblia. E o rei pegou um canivete, cortou e queimou. Um canivete que deve ser um belo de um canivete. Eu não consigo imaginar o que seria um canivete desse tamanho, porque a gente conhece canivete só pequeno. Eu não sei se canivete é o fato da lâmina sair de dentro, não sei o que determina que um canivete ser um canivete. Mas ele cortou, picotou, queimou esse rolo, e Joaquim então mandou Jeremias para a prisão, mas o Senhor o ocultou. Isso a gente vê lá no versículo 26 do próprio capítulo 36. Jeremias, então, como a gente já falou, pela segunda vez, ditou suas profecias, adicionou algumas coisas, e finalmente Joaquim, o rei, ele foi levado ao cativeiro na Babilônia, conforme Jeremias tinha predito. Isso está no capítulo 22. Tudo isso, gente, toda essa confusão e toda essa bagunça aconteceu só em 3 meses. Pense no trimestre agitado que esse menino teve, né, nesses 3 meses de confusão que Jeremias viveu aí na presença de Jeoaquim. E seguindo, Jeoaquim, ele foi substituído no trono por Josias. Zedequias, ele foi nomeado pelos babilônios, lá isso aconteceu mais ou menos em 597 a.C., e após algum tempo, Zedequias se recusou a pagar tributos à Babilônia. O que acontece, gente? Eles estavam sob domínio babilônico, e eles tinham que pagar tributos e tudo mais para, né, Nabucodonosor e o seu reino. E Zedequias, ele falou, não vou mais pagar, não acho que é assim não, eu acho que eu vou me juntar com outras pessoas. Só que eles estavam sob domínio, gente, eles não estavam podendo fazer o que queria, eles não estavam fazendo aliança com quem bem entendia, não era assim que funcionava, eles estavam sob domínio. E o rei Zedequias procurou fazer aliança com o Egito, isso a gente encontra lá em Ezequiel 17, em 2 Crônicas 36, e Jeremias exortou ele a continuar pagando os tributos à Babilônia, porque seria pior se ele não fizesse isso. A gente vê isso no capítulo 27. Jeremias afirma que dos males esse seria o menor, e isso significaria que a nação não seria destruída.
Mas, né, os reis nem sempre são muito obedientes ao que os profetas falam e fazem. E, finalmente, Nabucodonosor ele conquistou, né, a cidade após um longo cerco aí. E isso foi mais uma ocasião de grande sofrimento para Jeremias. E Jeremias segue sua vida de sofrimento e continua sofrendo. Ele foi aprisionado, né, ao procurar tentar partir para um território ali de Benjamim, ele acabou sendo preso e ele foi acusado de deserção por causa dessa tentativa de ir para os territórios de Benjamim. Em resultado desse aprisionamento, ele foi colocado numa fossa, onde ele permaneceu alguns dias, e Zedequias mandou buscá-lo em segredo, por debaixo dos panos. Zedequias falou: chama lá Jeremias, que eu quero escutar o que ele tem a dizer. Quando a gente lê o capítulo 37, versículo 17, você vai ver o rei Zedequias falando a seguinte pergunta para Jeremias: há alguma palavra do Senhor? Mas vocês acham que o rei queria ouvir a verdade, seja ela boa ou ruim, ou ele queria ouvir palavras boas? Ele queria ouvir palavras boas, gente. Quando ele pergunta para Jeremias: Jeremias, vamos lá, me ajuda. Quais são as palavras do Senhor? Mas quero ouvir coisa boa, viu? Não quero ouvir coisa ruim, não. Chega de condenação, pelo amor de Deus. E ele faz essa pergunta para Jeremias, e em resposta, Jeremias anuncia claramente que Zedequias seria entregue nas mãos de Nabucodonosor. E ele protestou contra a sua prisão, porque Jeremias já sabia que ia voltar a ser preso. Há um relato do protesto dele contra a sua prisão, e o rei mandou ele ficar preso, mas dessa vez não numa fossa, colocou ele preso lá no palácio bonitinho, onde Jeremias teve até uma certa liberdade, né? Porque ele não estava preso numa fossa ou numa cadeia normal, ele estava preso lá, retido no palácio. Quer dizer, o coitado do rapaz é solto pelo rei, que tem esperança que ele profetize algo de bom, algo otimista, mas ele acaba tendo que falar para o rei que ele seria entregue a Nabucodonosor. Pelo menos dessa vez ele está num palácio, não está numa fossa, né, onde ele poderia pregar mais livremente, mas suas palavras despertaram muita inimizade dentro do próprio palácio. A gente vê esse relato no capítulo 38, e ele foi posto de novo num buraco, dessa vez uma cisterna, um pouco menos pior do que uma fossa. Se vocês não entenderem a diferença, gente, depois eu explico. Não, vou explicar. Cisterna tem água, gente, e fossa tem, né, o resto que a gente bota para fora depois da alimentação. Então, a cisterna ainda é melhor do que a fossa, mas ainda é um buraco, né, gente, cheio de água, é complicado. E ele foi tirado dali por um etíope chamado Ebed-Meleque. Alguns falam Ebimeleque, mas eu não sei qual é a pronúncia correta. Capítulo 38 ainda. Quando Jerusalém finalmente caiu, Zedequias ele foi cegado e, juntamente com o povo, ele foi levado para cativeiro. E Nebuzaradã, um general babilônico, libertou Jeremias e permitiu que ele permanecesse em sua própria terra, lá nos seus campos. Isso está lá no capítulo 39. Jeremias ele foi ter com um governador da cidade, o governador se chamava Gedalias, mas após pouco tempo esse próprio governador foi assassinado por seus oponentes. Os judeus passaram a temer mais ainda os babilônios e quiseram fugir para o Egito procurando segurança. A gente vai ver isso lá no capítulo 41, a fuga para o Egito. E contra essa ideia, Jeremias novamente protestou de forma ainda mais vigorosa. Isso está lá no capítulo 42. E suas palavras não tiveram nenhum efeito sobre o povo. E ele ainda foi obrigado a seguir os judeus para o Egito. Isso está lá no capítulo 43. Lá no Egito, lugar onde os judeus se estabeleceram, o profeta deu prosseguimento ao seu ministério, apresentando mensagens que foram entregues enquanto ele estava ali. Mensagens essas que são conhecidas como Lamentações, o livro que nós estudaremos ainda hoje. Então, meus irmãos, não é à toa que Jeremias é considerado o profeta chorão. Olha a quantidade de problema que ele teve que viver. Alguns até estudam as questões da vida de Jeremias afirmando que ele tinha depressão. Né? Não depressão por si só, mas às vezes ele tinha um quadro depressivo justamente pela quantidade de problemas que ele teve que viver
a quantidade de perseguições, e ele acabou ficando depressivo por causa de todos esses problemas. Gente, isso são estudos de pessoas, tá bom? Isso aí não está escrito em lugar nenhum. Jeremias, o profeta que teve depressão, segundo ele, não existe isso, não está escrito em lugar nenhum. Mas alguns estudam, alguns estudiosos falam isso, sobre a questão da depressão que Jeremias acabou vivendo no final da sua vida, principalmente quando ele escreveu o livro de Lamentações, ele estava vivendo um quadro depressivo mediante todos os problemas que ele vivia, e essa é uma abordagem que se tem sobre a questão de Jeremias. Mas com depressão ou não, o fato é que Jeremias ele teve uma vida bastante triste, né, com tantas catástrofes acontecendo com o seu povo, mas quem não teria, quem não ficaria triste diante de tantos problemas? E pior, você tendo que ser o mensageiro dessas catástrofes. Né? Não basta você estar vivendo as catástrofes, você ainda é a pessoa que tem que levantar e falar, nós vamos sofrer. Ei, rei, você vai cair. Ou nós vamos parar lá dentro da Babilônia, vocês não estão acreditando, mas vai acontecer. Um rei do norte vai vir, vai dominar a gente. É muito triste, é muito ruim, se a gente for ver pelos olhos humanos. Mas vamos seguir nosso estudo. Não é fácil, é claro que não é fácil, essa foi a vida de Jeremias, que Jeremias teve. Mas Jeremias, em meio a tudo isso, ele foi a voz de Deus para aquela nação. Nação que ele queria que se entregasse ao Senhor, mas que ele mesmo via que era uma nação desobediente e que sofreriam as consequências de se afastarem de Deus. Como Jeremias estruturou todos esses pensamentos e profecias, nesses 2 livros, é a forma com a qual a gente entende que vale muito mais obedecer a Deus do que viver em pleno conforto. Jeremias poderia ter parado por ali. Quando o rei se revoltou, rasgou o primeiro rolo, ele falou, não, então tá bom, já fiz minha parte, Senhor, já escrevi, né, estamos ok, não vou mais arranjar confusão, se eu for lá falar de novo, eu vou ser preso, quiçá serei morto. Mas não. Jeremias ele entendia que era muito melhor agradar a Deus do que aos homens. E olha, ele estava numa situação de que não agradar aos homens era problema sério para a vida dele. Ele corria risco de vida. Ele corria risco de sofrer grandemente. E sofreu, como a gente viu. E ele fez isso, juntou todos esses pensamentos e todas essas palavras do Senhor a ele em 2 obras. Uma enorme, como a gente já falou, né, que é Jeremias, e outra bem pequena, que são as Lamentações de Jeremias. E agora vamos estudar um pouquinho sobre a questão das Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele pode ser... Não, vamos continuar estudando Jeremias por enquanto. Jeremias, ele pode ser estruturado em alguns blocos, em alguns pedaços. Quase todos os livros que a gente estudou, né, gente, tá sendo assim até agora. Tem os bloquinhos ali que dá para dividir os livros. E Jeremias não é diferente. Ele passou por essas situações, mudanças, cadeias, desafios, e tudo isso a gente consegue dividir em algumas partes. E nós vamos ver aqui que o livro de Jeremias ele pode ser facilmente dividido em 5 partes de novo. Muitos livros são divididos em 5 partes, né? Mas Jeremias está aí seguindo essa tradição aí de estar dividido ali em blocos, grandes blocos nesse caso. No primeiro bloco, nós temos do capítulo 1 até o capítulo 20. A gente vê as profecias sobre Josias e Joaquim. Ali, gente, existe algumas pessoas que ainda subdividem. Tem um bloco das profecias a Josias, tem um bloco das profecias a Joaquim, mas tem essa divisão aí quando a gente pega ela como um todo, do capítulo 1 ao capítulo 20. Nós vamos ver aí dentro a chamada do profeta e a sua comissão, né? Ele sendo chamado e capacitado por Deus para o seu ministério profético. Nós vamos ver o pecado e a ingratidão de uma nação, a gente vai ver isso com muita clareza no capítulo 2 e 3. Nós vamos ver também ele predizendo a devastação e a vinda do norte, como a gente já falou aqui, isso está no capítulo 3 ao 6. Nós vamos ver a ameaça do exílio na Babilônia, do capítulo 7 ao capítulo 10. A aliança sendo violada e o sinal do cinto de linho. Essa é uma história bem famosa e a gente encontra no capítulo 11 ao 13. Nós vamos ver também a seca e o sinal do profeta solteiro, a advertência acerca do sábado. Olha aí o sábado voltando de novo, gente.
o dia sagrado. E ele voltando a falar, profeta voltando a falar sobre a questão do descumprimento do dia do Senhor. A gente viu isso em outros livros até aqui. E por fim, está no capítulo 14 ao 17, e por fim, do capítulo 18 ao 20, nós vamos ver o sinal da casa do oleiro. E isso está ali no finalzinho desse primeiro bloco. No segundo bloco, nós temos as profecias posteriores no reinado de Jeoaquim e Zedequias, do capítulo 21 ao 39. Nabucodonosor sendo usado como instrumento de Deus para punir Zedequias e Jerusalém. A gente vai ver isso do capítulo 21 ao 29. Nós vamos ver o reino messiânico do futuro, e a gente tem isso do capítulo 30 ao capítulo 33. A doutrina da responsabilidade individual é um bloquinho, né, que a gente vê com esse nome ali no capítulo 31. Temos o pecado de Zedequias e a lealdade dos recabitas. E nós vemos também a oposição de Jeoaquim e sua destruição, a destruição do rolo profético. Também nós vamos ver Jeremias na prisão durante o cerco, né, o cerco de Nabucodonosor. Na parte 3, nós temos profecias após a queda de Jerusalém. Aqui já caiu mesmo, né? O pessoal foi levado cativo, não tem rolo. E aí a gente vai ver as profecias que ele fez após a queda de Jerusalém. Um ministério entre os remanescentes de Judá, algumas pessoas que conseguiram, né, não ir para o cativeiro. Nós vamos ver o ministério entre os fugitivos no Egito, aquele pedaço que a gente falou que alguns fogem para o Egito. E nós vamos ver o encorajamento a Baruque, lá no capítulo 45, uma palavra de coragem que ele fez a Baruque. Como eu falei no começo, Jeremias ele faz profecias não só sobre a nação, sobre Judá, mas ele faz profecias sobre várias nações. E quando a gente pega o quarto bloco, a gente vai ver uma série de profecias contra outras nações, nações que estão ali ao redor, nações pagãs. A gente vê no capítulo 46 a profecia contra o Egito, a gente vê no 47 contra a Filístia, no capítulo 48 a gente vê contra Moabe. No capítulo 49, aí é um pacotão de nações, a gente vai ver contra Amon, Edom, Damasco, Arábia e Elão. E, por fim, no capítulo 50 e 51, nós vamos ver as profecias contra Babilônia. Babilônia, essa que foi muito citada na nossa aula de hoje, com certeza continuará a ser muito citada, principalmente no estudo de Daniel. E, por fim, gente, a gente vê os acontecimentos na queda e no cativeiro de Judá. É um apêndice histórico que tem ali no capítulo 52. E essa situação do cativeiro, gente, envolve Jeremias em um profundo sofrimento de novo. E ele escreve suas lamentações, e agora sim nós vamos falar um pouquinho sobre as lamentações de Jeremias. O que é este livrinho, este pequeno livrinho chamado Lamentações? Bem, na Bíblia hebraica, o livro tem o nome de Eca. Não sei se eu pronunciei de novo, gente, correto, mas eu acho que é aquilo ali. O acento não está fora do não, gente, é daquele jeito mesmo, é um apóstrofozinho e começa a palavra. E ela significa como, no sentido exclamativo. É a primeira palavra do livro. Quando a gente pega para ler o livro, no original, esse como é a primeira palavra do livro. E na Septuaginta, né, que tem... e a gente sempre vê o nome nos 3, o seu nome foi baseado no seu conteúdo. Portanto, eles apelidaram como Prantos de Jeremias. Trenói, talvez seja assim a pronúncia. E significa prantos, prantos de Jeremias. Na Vulgata Latina, aparece um nome enorme, e ele significa pranto, são essas as lamentações de Jeremias. Então, traz para a gente uma ideia mais próxima do nome que a gente usa hoje, né, na nossa Bíblia, no português, que é Lamentações. Né? São as Lamentações de Jeremias. De acordo com a tradição, tanto judaica quanto cristã, Jeremias foi o autor do livro Lamentações, e nesse livro há muitos gêneros literários. A gente vai ver um pouquinho deles. A gente vê... No capítulo 1, 2 e 3, nós temos cânticos. Só que aqui, gente, são cânticos fúnebres. Então, nós temos esse gênero literário aí
aparecendo nesses 3 primeiros capítulos. No segundo capítulo, que é a segunda parte, temos um lamento individual, e na terceira parte nós temos um lamento coletivo. Né? Isso está no capítulo 5. Porém, não existe só essa divisão do livro de Lamentações, não, gente. Existe uma outra divisão, que é dividir os temas por capítulo. E aí fica um pouco mais fácil da gente entender o que Jeremias quis escrevendo o livro nessa forma. Na primeira parte, a gente encontra a cidade desolada. Trata da desolada Jerusalém, né, que foi dominada, destruída parcialmente, cujas condições lamentáveis ele descreve com bastante realidade, com bastante realismo. Dá para a gente até imaginar como é que ficou a cidade quando a gente lê esse capítulo. A descrição ela vai ter um augezinho ali, mais ou menos no versículo 11, onde a cidade personificada fala, quando ele escreve falando no lugar da cidade, como se a própria cidade tivesse falando. E a cidade fala assim: vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. No versículo 18 é de novo a cidade que fala, proclamando a justiça do Senhor, lamentando a sua desolação e pedindo que seus inimigos sejam punidos. Então é muito interessante a gente ver esses capítulos de Lamentações e a forma com a qual eles foram escritos. Na parte 2 nós temos a ira de Deus. Aqui Jeremias apresenta os motivos da ira do Senhor contra a cidade. O poeta ele insiste para que a nação procure ao Senhor. E mais uma vez a gente vai ver profetas insistindo para que a nação procure a Deus, procure obedecer ao Senhor. No capítulo 3 nós temos as misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos, como a gente cantou hoje. E a gente vai ver isso aqui. Aqui a nação ela clama ao Senhor, de novo a nação falando, ele escreve como se a nação estivesse falando, e nos versos 1 a 20, ela lamenta a trágica condição, né, que ela se encontra. E depois, dos versos 21 a 39 do capítulo 3, lembra as misericórdias do Senhor, por não a ter destruído inteiramente, confiando sempre na bondade de Deus. Nos versos 40 a 45, as nações também são exortadas a procurar os seus caminhos e voltar-se de novo para Deus. E finalmente, nos versos 55 a 56, depois de saber que o Senhor ouviu a sua voz, a nação o invoca para o vingar sobre os seus inimigos. Então é muito interessante essas divisões que a gente vê no livro de Lamentações. E como a nação sofreu por causa da sua própria desobediência. Quando a gente vê o capítulo 4, que fala sobre os pecados de todas as classes, não tem distinção aqui, a gente vai ver um pouquinho, uma exposição sobre a realidade de Sião. E essa parte foca no contraste entre o primitivo esplendor de Jerusalém e a sua condição presente. Então vai ter um foco sobre o que eles já viveram, baseado no que agora eles estão vivendo com a cidade, com a Sião destruída. E por fim a súplica: Sião, Jerusalém, volta-se a Deus. A nação lembra ao Senhor a situação aflitiva em que se encontra. É sem dúvida muito aflitivo, porque ela está destruída, mas a nação confiará sempre no Senhor. E isso a gente encontra no versículo 19, de forma bem específica, Sião falando que confiará para sempre no Senhor. Gente, e qual a mensagem teológica dos livros? Quais as mensagens? O que eles têm a nos ensinar como um todo, é claro? De forma picotada, né, gente? Tem ensinamento para mais de metro. Eu acho que se for fazer uma exposição do livro de Jeremias, dá um ano? Dá mais, né? Bem mais. Ó, o pastor falou bem mais, dependendo 5. Mentira, ele não falou 5 não, mas eu acho que sim. Então dá bem mais, gente. É muita coisa. Mas como um todo, o que ele tem a nos ensinar? Primeiro, a natureza do ministério de Jeremias é expressar pelas palavras que o Senhor lhe dirigiu quando o chamou ao ofício profético. O grande tema de todas as mensagens de Jeremias é o tema do julgamento contra Judá. Esse julgamento ele deveria vir na forma de um castigo infligido pelo exército vindo do norte, né, que eram os babilônios, como a gente já estudou.
Além disso, esse castigo viria em um futuro muito próximo. Estava ali, ó. Jeremias não teve tempo. Jeremias não fez uma profecia que, ó, isso aí vai se cumprir lá daqui 200 anos. Não, era muito urgente, era batendo a porta. Esse julgamento, ele aconteceria. E tudo isso porque eles estavam entregues à idolatria, se esquecendo do Senhor. Misturados com essa advertência contra o povo escolhido de Deus, nós encontramos mensagens dirigidas também aos inimigos do povo de Deus. E contra todo esse pano de fundo aí que a gente consegue ver, né, a ameaça do castigo, a ameaça dos inimigos, aparecem algumas das mais gloriosas profecias messiânicas que a gente vê no Antigo Testamento. Assim como Isaías, um século antes mais ou menos, ele falou ao povo, né, foi um profeta. Jeremias também pôde ver o dia de Cristo, ele também pôde vislumbrar a vinda do Senhor. E essas promessas, elas não aparecem desconectadas. As promessas que aparecem aqui em Jeremias, elas não estão desconectadas das promessas que Isaías fez. Até porque a Bíblia ela não é desconectada, ela é toda conectada. E elas representam o resultado de um apelo para que essa nação se arrependesse. Abram as Bíblias em Jeremias 3,14. Um exemplo que a gente vai ver aí é que após argumentar com o povo rebelde, o Senhor, por intermédio da boca de Jeremias, ele dá uma palavra muito específica. Jeremias 3,14, vamos ler todos juntos. Leiamos. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Vários foram os livros que a gente estudou que trata e traz o problema da falta de conversão do próprio povo, da própria nação de Judá. Só que aqui no livro de Jeremias a gente tem a frase escrita: convertei-vos, filhos rebeldes. Larga a mão de ser rebelde. Dobre os seus joelhos ao Senhor. Abandone a idolatria. Abandone os prazeres da carne. Abandone. E quem diz isso? Jeremias? Não, está escrito aí. Quem diz? O Senhor. Essa é a mensagem principal com relação a todos esses problemas que a gente vê no livro de Jeremias. A mensagem é: nação, convertei-vos. Segue-se então a promessa: sucederá que, quando vos multiplicardes, isso está em Jeremias 3, versículo 16 e 17, sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, nem se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Olha a promessa. Já não andarão segundo a dureza do coração. Povo de coração duro. Mas vai haver um tempo em que vocês não andarão segundo a dureza do seu coração. No capítulo 23, nós temos a promessa sobre o renovo justo, que novamente aparece lá no capítulo 31 e 32. O clímax dessas promessas é que elas são messiânicas. Essas promessas messiânicas no livro de Jeremias é talvez mais bem explicado no versículo 16 do capítulo 33. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguradamente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Essa profecia é uma grande palavra de correção de Deus dirigida à nação, que por sua vez pecaminosa se tinha rebaixado tanto que tinha se quebrado, né? A nação ela se quebrou, gente. A cidade terrena deveria ser destruída, mas um dia ela habitaria em segurança no Senhor, que é a nossa justiça, como o próprio texto fala, a Jerusalém celestial. Essa cidade quebrada, um dia ela vai estar completamente
renovada, reconstruída, perfeita. E nós viveremos nela para sempre, que é a Jerusalém celestial. A nação, ela tornou-se tão desprezível que o Senhor da nação abandonou o seu santuário, que mais tarde foi destruído. E o poeta Jeremias, ou o profeta Jeremias, lamenta profundamente que a nação tenha se tornado tão perversa. Ao mesmo tempo, ele considera a maldade dos que destruíram a cidade santa e pede para eles o castigo. É, por certo, um dos livros mais trágicos de toda a Bíblia, gente. Jeremias, ele é um dos livros mais trágicos de toda a Bíblia. Mas nós vemos nele a questão de alguns paralelos. Se a gente pegar o Novo Testamento, se a gente caminhar para o Novo Testamento, a gente vai ver que no Novo Testamento existem 40 referências diretas do livro de Jeremias. Olha que interessante, é muito, gente. A maioria delas lá em Apocalipse ainda. A maioria dessas referências do livro de Jeremias. E Jeremias, ele foi um homem que conheceu uma grande tristeza no coração quando viu o julgamento divino se tornar realidade contra Jerusalém, né? Por isso ele ficou conhecido como profeta chorão. Porém, Jeremias, ele chorou pela cidade de Jerusalém. Ele não chorava por ele. E aí está uma diferença muito grande, né? A tristeza de Jeremias era por causa da nação, do que estava acontecendo com a nação, pelo que estava acontecendo com a cidade. Deus enviou os profetas para Jerusalém, mas o povo continuava se recusando a ouvir. Jesus, o Deus encarnado, ele também enviou profetas às nações. Nações essas que continuam insistindo em não ouvir. Olha que paralelo interessante. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 23, versículo 34. Mateus 23, versículo 34. Leiamos. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Olha que paralelo interessante. Profetas foram mandados lá no Antigo Testamento e o povo se recusou a ouvir. Jesus, o Deus encarnado, também enviou pessoas a falar e a proclamar a sua palavra. E essas pessoas também encontrarão várias pessoas e várias nações que não irão ouvir. Que não irão ouvir. Jeremias, ele advertiu também sobre o derramamento de sangue inocente dentro do templo. E depois do seu sermão lá no templo, ele fez isso, depois que ele falou lá e acabou tendo o livro rasgado e tudo mais, ele advertiu sobre o derramamento de sangue inocente. E nós vemos no Novo Testamento o relato, no Antigo Testamento a gente vê o relato da morte de Zacarias e Urias. E no Novo Testamento, lá em Mateus 23, ainda em Mateus 23, versículo 29 a 37, a gente vê que Jesus pregou também sobre o assassinato dos profetas e sobre o derramamento do sangue inocente. E mais tarde, o próprio sangue de Jesus seria derramado na cidade. E esse sangue derramado por Jesus é capaz de redimir não só os pecados, mas redimir toda a cidade corrupta e desonesta, que fez Jeremias tanto sofrer e lamentar por suas desobediências a Deus. No futuro, olhando do prisma de Jeremias, veio o profeta maior, completo, perfeito. E o sangue derramado desse profeta foi capaz de salvar a todos, de redimir os pecados, de remir os pecados. E foi capaz de tornar e colocar todas as coisas de volta ao eixo. E quando ele voltar para nos buscar, tudo será reconstruído, tudo será refeito e tudo ficará conforme o que sempre deveria ser. Tudo terá seu lugar. E a Jerusalém celestial estará perfeita. E eu tenho certeza que Jeremias vai ficar muito feliz nesse dia, gente, de ver, né, a Jerusalém perfeita, cidade pela qual ele tanto chorou. E esse Jeremias chorão um dia estará nessa Jerusalém celestial, dando glórias a Deus pela redenção do seu povo e de sua amada cidade, a Sião. Tudo isso graças ao amor e misericórdia de Jesus, que morreu na cruz e que derramou o seu sangue inocente
por todos nós, livrando o seu povo e nação da condenação eterna, mesmo não merecendo. E por isso nós somos gratos, e somos gratos até hoje. E assim como Jeremias, nós temos sim os nossos momentos de lamentação e de sofrimento, mas assim como Jeremias, nós devemos continuar confiantes na palavra do Senhor. Mas além de Jeremias, nós devemos ter como espelho o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nunca duvidou da obra de Deus, que se fez homem para morrer por nós e fez isso de forma perfeita. Jesus também chorou, gente. E a gente vê isso nos evangelhos. Mas Jesus, ele confiava 100% em Deus. E ele nos mostra como que nós devemos caminhar nossa vida mesmo frente a todos os problemas e situações que nós vivemos. E é no nome do Senhor Jesus que nós iremos orar. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, pelo Senhor ter nos perdoado na cruz. Te agradecemos, ó Pai, pela promessa da Nova Jerusalém, ó Pai, onde juntos estaremos glorificando eternamente o Seu nome, bendizendo, ó Pai, a Ti. E não permita, ó Pai, que nessa fase, neste momento em que estamos aqui na terra, não permita, ó Pai, que nós vacilemos na nossa confiança em Ti, ó Pai. Permita-nos sermos gratos a Ti, como Jeremias foi, mesmo em meio a todas as dificuldades e sofrimentos que vivemos, como ele também viveu, que a gente possa ter um exemplo, ó Pai, de confiança, que a gente possa ter um exemplo, ó Pai, de fé no Senhor, mas maior do que Jeremias, que a gente possa ter, ó Pai, a mesma confiança que o Seu Filho Jesus teve de ir para aquela cruz morrer por nós. Sabemos que não conseguimos, não daremos conta, mas queremos, ó Pai, cada dia ser mais parecidos com o Teu Filho que morreu na cruz por nós. Queremos cada dia mais, ó Pai, sermos parecidos, um pouco melhor amanhã, melhor do que hoje, melhor do que fomos ontem. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, nesta caminhada de santificação. Que o Senhor esteja nos abençoando e juntos, ó Pai, podermos viver finalmente livres do pecado e dos problemas que vivemos aqui na terra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.